De vastas pastagens a desertos extensos, milhões de cabras, ovelhas, camelos e gado Ankole Watusi estão crescendo não apenas para sobreviver, mas para se tornarem fontes valiosas de alimento, lã e couro. Hoje, vamos explorar como agricultores ao redor do mundo criam esses animais, usando desde métodos tradicionais até técnicas modernas, para alcançar resultados realmente notáveis. Nossa jornada começa com as cabras, criaturas com uma incrível capacidade de sobrevivência que prosperam em regiões áridas, colinas rochosas e até em altas cadeias de montanhas onde a vegetação é escassa. Hoje, existem aproximadamente 1,1 bilhão de cabras no mundo, com a maior parte delas na Ásia e na África. A Índia lidera com mais de 148 milhões, seguida pela China, com cerca de 132 milhões, depois o Paquistão e vários países da África subsaariana. As cabras não fornecem apenas carne e leite, mas também servem como uma importante fonte de couro e mohair, sustentando o modo de vida de centenas de milhões de agricultores ao redor do mundo. Na Etiópia, na Índia e no Paquistão, os agricultores frequentemente praticam a criação seminômade. Todas as manhãs, eles conduzem rebanhos de cerca de 100 a 200 cabras pelos flancos das montanhas para pastar. Lá, elas são livres para escolher os alimentos que preferem, como folhas, cascas ou matéria vegetal seca. Ao anoitecer, os agricultores não precisam se esforçar para conduzi-las de volta, pois as cabras sempre encontram o caminho de casa graças à sua memória notável. No Texas, Iowa e na Nova Zelândia, os agricultores continuam criando cabras em pastagens abertas, mas com uma abordagem mais moderna e organizada para o manejo do rebanho. Em média, uma cabra fêmea fica grávida por cerca de 150 dias, dando à luz a 1 ou 2 cabritos por parto. Logo após o nascimento, os cabritos conseguem se levantar e mamar em poucas horas, iniciando sua jornada rumo a um crescimento saudável. Para gerenciar rebanhos que podem chegar a centenas ou até milhares de animais, muitas fazendas modernas utilizam sistemas eletrônicos de gestão com dispositivos de rastreamento avançados. Cada cabra recebe uma etiqueta eletrônica RFID na orelha, permitindo que os agricultores monitorem informações como idade, peso, histórico de vacinação e linhagem genética. Embora as cabras sejam menos propensas a doenças do que o gado ou os búfalos, elas são suscetíveis a parasitas intestinais se os pastos não forem rotacionados adequadamente. Por isso, a cada 3 a 4 semanas, os agricultores levam o rebanho para áreas de pastagem novas e garantem que as cabras recebam vacinas regularmente. As duas raças de cabras mais comuns são a Boer, da África do Sul, e a Kiko, da Nova Zelândia. Elas são criadas para carne magra, peles grossas e crescimento rápido. Uma cabra Boer adulta pode atingir um peso de 45 a 50 quilos em apenas 8 a 10 meses. Quando chega a hora de ir para o mercado, as cabras são enviadas para abatedouros aprovados pelo USDA. Lá, cada etapa, desde o processamento e a classificação até a embalagem, é cuidadosamente controlada. A carne de cabra tem se tornado cada vez mais popular nos ECOs, especialmente entre as comunidades africana, árabe e do sul da Ásia, graças ao seu alto teor de carne magra, baixo teor de gordura e menor colesterol. Em 2023, os IBCEUA importaram mais de 44 milhões de libras de carne de cabra, sendo quase 60% provenientes da Austrália, destacando a crescente demanda por carne de cabra no mercado americano, especialmente entre as comunidades culinárias internacionais.
As peles de cabra são separadas e conservadas com sal antes de serem enviadas para fábricas de couro, onde são utilizadas na fabricação de luvas, sapatos, bolsas e capas de bancos de carro de alta qualidade. Com as cabras, cachemir e angorá, o foco principal é a lã. É necessário o pelo de cerca de 3 a 5 cabras para produzir um único suéter de cachemir. Fazendas na Mongólia, China e Austrália atualmente produzem mais de 90% do cachemir mundial. A lã é colhida uma vez por ano por meio da penteação manual, em vez da esquila, preservando o comprimento, a maciez e a mais alta qualidade das fibras. Em seguida, temos os camelos, animais capazes de percorrer mais de 60 km por dia em temperaturas de até 50 graus Celsius sem beber água. Atualmente existem cerca de 35 milhões de camelos no mundo, encontrados principalmente no Sudão, Somália, Arábia Saudita e Egito. Na região do Sahel, na África, os criadores de camelos ainda mantêm um estilo de vida nômade tradicional. Eles se deslocam sazonalmente, guiando seus rebanhos de uma área de pastagem escassa para outra, parando apenas onde há água disponível. Um rebanho típico consiste de 50 a 100 camelos, com os machos mantidos separados para evitar brigas, enquanto as fêmeas são cuidadosamente cuidadas para garantir sua saúde e sucesso reprodutivo. As camelas ficam grávidas por cerca de 12 a 15 meses, dando à luz a um único filhote por parto, geralmente com intervalos de cerca de 2 anos. Os recém-nascidos conseguem se levantar em poucos minutos e seguir suas mães pelo árido terreno do deserto. Ao contrário das cabras, que são gerenciadas com etiquetas eletrônicas, os camelos em criações tradicionais são monitorados principalmente à vista. Quando estão em movimento, os pastores geralmente conduzem o rebanho ou caminham ao seu lado. Em fazendas modernas na Austrália e no Oriente Médio, os camelos são criados em piquetes que se estendem por dezenas de hectares, com rebanhos que variam de várias centenas a mais de 1000 animais. Cada camelo recebe uma etiqueta de identificação no pescoço para evitar perdas, e grandes estações de água são instaladas para atender ao hábito deles de beber grandes quantidades de uma só vez. Após cerca de 3 a 4 anos, os camelos atingem o tamanho de mercado, pesando entre 400 e 600 quilos. Eles são então cuidadosamente transportados em caminhões especializados, equipados com água e alimentação suplementar para manter sua saúde. Em abatedouros certificados, os camelos são processados de acordo com rigorosos padrões de higiene e exportação. O procedimento começa com inspeções de saúde, seguidas de limpeza, processamento, classificação e embalagem, garantindo que cada etapa atenda aos requisitos de segurança e qualidade. A carne de camelo é macia, com baixo teor de gordura e possui um sabor semelhante ao da carne bovina, porém mais intenso, tornando-se cada vez mais popular na Europa e nos UAEs, surgindo como uma possível iguaria no mercado internacional. Em 2023, os Estados Unidos importaram cerca de 800 mil libras de carne de camelo, avaliadas em quase 2 milhões e 870 mil dólares, sendo a maior parte proveniente da Austrália, que abriga mais de 1 milhão e 200 mil camelos selvagens. Todos os anos, a Austrália também exporta milhares de toneladas de carne de camelo para o Oriente Médio e a Europa, gerando dezenas de milhões de dólares em receita. As peles de camelo também possuem grande valor econômico. No Paquistão, especialmente nas regiões de Multan e Punjab, as peles de camelo são trabalhadas artesanalmente para criar conhecidos itens decorativos, como luminárias de pele de camelo, máscaras ornamentais e acessórios artísticos distintos.
Além disso, as peles de camelo são utilizadas para fabricar roupas e acessórios de alto padrão. Uma pele de camelo finalizada pode ser vendida por $150 a $200, quase o dobro do preço de uma pele de boi comum. Em regiões frias como a Mongólia e o Cazaquistão, os camelos bactrianos são criados principalmente por sua lã. A cada primavera, quando a lã cai naturalmente, os pastores utilizam pentes especiais para coletá-la. Cada camelo pode produzir entre 3 e 7 quilos de pelos por ano, sendo que a camada interna mais fina, cerca de 1 a 2 quilos, é utilizada para tecidos de alto padrão. A lã de camelo oferece aquecimento comparável ao cachemir, mas é mais durável, leve e respirável. Atualmente, China, Mongólia e Cazaquistão respondem por mais de 80% da produção mundial de lã de camelo, totalizando cerca de 5 milhões de quilos por ano. As fibras de camelo são vendidas por $27 a $45 por quilo e são altamente procuradas por marcas de moda de luxo na Europa e no Japão. Continuando a jornada pelo mundo do gado, chegamos às vacas Ankole Watusi. Em países como Uganda, Ruanda e Burundi, esse gado é conhecido há muito tempo como o gado dos reis. Elas se destacam por seus impressionantes chifres, que podem chegar a 2,4 metros de comprimento e pesar mais de 20 quilos, com uma rede de vasos sanguíneos em seu interior que ajuda a dissipar o calor, um mecanismo de sobrevivência brilhante sob o sol intenso. Hoje, Uganda cria o maior número de vacas Watusi, com cerca de 150 mil a 200 mil animais, seguida por Ruanda e Burundi. Nos últimos anos, essa raça também foi importada para os Ikmaikwo, onde os fazendeiros a cruzam com o gado Angus para produzir a linha premium Watusi Angus, macia como o Angus, mas mantendo o sabor selvagem e característico. Algumas grandes fazendas no Texas e em Oklahoma agora criam mais de 10 mil híbridos Watusi Angus, fornecendo exportações para o Japão e a Europa. Em média, as vacas Watusi têm um período de gestação de cerca de 9 meses, geralmente dando à luz a um único bezerro, sendo os gêmeos muito raros. Antes do parto, a mãe é separada do rebanho e levada para uma área tranquila, com grama e bem ventilada, para dar à luz de forma natural. Os bezerros recém-nascidos geralmente pesam entre 14 e 23 quilos e conseguem se levantar algumas horas após o nascimento. Após cerca de 3 anos, atingem o tamanho adulto, pesando entre 450 e 725 quilos. Em países da África Central, os pastores ainda utilizam métodos tradicionais. Todas as manhãs, eles conduzem o rebanho até o pasto, verificando os chifres, peles e a saúde geral, enquanto usam varas ou cães de pastoreio para manter o gado junto. Ao anoitecer, o gado é levado de volta para o curral, onde fumaça ou remédios naturais são usados para afastar os insetos. Diferentemente das cabras ou ovelhas equipadas com chips eletrônicos, o gado Watusi é gerenciado principalmente por meio da experiência prática e da observação visual. Em fazendas nos Estados Unidos e na Austrália, o gado Watusi é criado sob um sistema mais industrializado. Cercas elétricas, alimentadores automáticos e sistemas de água controlados ajudam a gerenciar grandes rebanhos, às vezes com milhares de animais. Algumas fazendas também utilizam tags de identificação eletrônicas para monitorar idade, peso, histórico de vacinas e linhagem genética, permitindo um acompanhamento preciso da saúde e da reprodução. Quando atingem a idade de mercado, o gado Watusi adulto fornece cerca de 250 quilos de carne vermelha, mais macia e magra que a carne bovina comum, tornando-se muito procurada na Europa e nos Dédiolia ou Pussas. A carne é exportada de fazendas na África ou nos Essilwadi para mercados internacionais, gerando milhões de dólares em receita todos os anos.
Os chifres não são descartados, eles são limpos. Qualquer tecido restante é removido e, em seguida, secos naturalmente ou com equipamentos especializados. Depois, os chifres são triturados, alisados e polidos até que a superfície fique lisa e brilhante, tornando-os adequados para itens decorativos, recipientes para beber ou acessórios de interiores. As peles são cuidadosamente removidas e mergulhadas em soluções amaciantes ou de cal para prepará-las para o curtimento, aumentando a flexibilidade, durabilidade e resistência à deterioração. Em seguida, são lavadas, tingidas e secas, seguidas de lixamento para criar uma superfície lisa e uniforme. Por fim, o couro é exportado para oficinas artesanais na Itália e nos Essilopádua, onde é transformado em sofás, bolsas, cintos e outros produtos de couro de alto padrão. Para concluir a jornada de hoje, voltamos nossa atenção para as ovelhas. Existem mais de 1,2 bilhões de ovelhas no mundo, com a China liderando com cerca de 175 milhões, seguida pela Austrália, com 70 milhões. Embora fique em segundo lugar em número, a Austrália se destaca em termos de qualidade da lã e da carne, produzindo cerca de 320 milhões de quilos de lã e quase 400 milhões de quilos de cordeiro anualmente. As famosas ovelhas merino da Austrália são renomadas por sua lã ultra fina, com fibras com cerca de 17 micrômetros de espessura, aproximadamente 5 vezes mais finas que o cabelo humano, tornando-se muito valorizadas por marcas de moda de luxo em todo o mundo. As ovelhas merino geralmente são criadas em vastos pastos com clima temperado e vegetação verde durante todo o ano. Cada fazendeiro pode gerenciar entre 3.000 e 5.000 ovelhas, utilizando drones e sistemas de GPS para monitorar sua saúde, movimentação e densidade do pasto. As ovelhas fêmeas ficam grávidas por cerca de 5 meses, geralmente dando à luz 1 ou 2 cordeiros por gestação, na maioria das vezes na primavera, quando a grama está no seu melhor. Algumas horas após o nascimento, os cordeiros já conseguem ficar de pé, mamar e seguir o rebanho. Quando têm algumas semanas de vida, os cordeiros têm suas caudas cortadas com anéis de borracha para impedir que moscas ponham ovos e causem infecções na região posterior. Em algumas fazendas, eles também recebem brincos eletrônicos ou são marcados com tinta para facilitar o manejo, o monitoramento do crescimento e o acompanhamento do tipo de lã. Quando atingem a maturidade, por volta de 6 a 8 meses de idade, os fazendeiros tosquiam as ovelhas pela primeira vez. Em média, as ovelhas são tosquiadas 1 a 2 vezes por ano. Um tosquiador experiente consegue tosquiar uma ovelha em cerca de 2 a 3 minutos, produzindo de 4 a 5 quilos de lã. Após a tosquia, as ovelhas são liberadas de volta ao pasto, enquanto a lã é imediatamente classificada manualmente no local. As fibras mais finas são utilizadas para suéteres de alto padrão, e a lã restante é usada na produção de tapetes ou materiais para isolamento acústico. Para as ovelhas criadas para carne, o peso de mercado é de cerca de 22 a 25 quilos após 6 a 8 meses. O processamento ocorre em frigoríficos australianos com padrão de exportação, onde cada etapa, desde a limpeza e classificação até a embalagem, é rigorosamente controlada de acordo com os padrões Halal e do USDA. As peles de ovelha são processadas para produzir shearling, usado em jaquetas, bancos de carro e nas famosas botas UGG da Austrália. Peles mais finas são utilizadas na confecção de luvas de alto padrão ou bolsas de couro.
Hoje, a indústria da lã da Austrália vale mais de 3 bilhões de dólares por ano, exportando para mais de 150 países, tornando as ovelhas não apenas uma fonte de alimento, mas também um pilar econômico e um símbolo cultural da nação. Como você pode ver, produzir um pedaço de carne, uma pele ou um fio de lã envolve uma jornada longa e trabalhosa. Milhões de agricultores ao redor do mundo trabalham incansavelmente para cuidar de seus animais por meses ou até anos, sob sol, vento, poeira e em vastos pastos. Se você achou essa jornada fascinante, curta e se inscreva para explorar mais histórias incríveis sobre agricultura e natureza. Deixe um comentário abaixo e nos conte qual animal mais te fascina: as resistentes cabras, as dóceis ovelhas ou os orgulhosos bois de chifres longos que percorrem as planícies?